irmãos? Amém? Bom dia a todos. Lição 2 da revista O Corpo de Cristo. Tem como título Imagens Bíblicas da Igreja. Amém? Vamos orar? Que Deus possa abrir o nosso entendimento para essa aula em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, viemos agora em Tua presença, primeiramente agradecer por mais uma semana, Pai. Pedir perdão pelos nossos pecados, Pai, e te agradecer, Pai, porque Tu és um Deus fiel, Pai, um Pai zeloso, Pai, que nos guardou mais essa semana, nos supriu, Pai, para estarmos aqui na Tua casa, Pai, nesse domingo, recebendo mais de Ti, Pai. O Senhor possa estar, Deus, trazendo os irmãos em segurança, aqueles que estão vindo, aqueles que estão aqui, Pai, o Senhor possa estar abrindo o entendimento de cada um, Pai, em nome de Jesus, Pai. Usa a minha vida, Pai, para passar essa lição, Pai, que eu possa passar o entendimento daquilo que o Senhor ministrou no coração do escritor dessa lição, Pai, para a honra e glória do Teu santo e poderoso nome, que saímos daqui, Pai, regozijamos, Pai, porque entendemos mais da Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, Pai, possamos entender, Pai, Deus, o nosso propósito, Pai, aquilo que o Senhor nos vê, Pai, como o Senhor nos vê, Pai, e possamos entender, Pai, essa imagem, Pai, que a Bíblia nos traz da Sua noiva, da Igreja de Cristo, de Jesus Cristo, pela face dessa terra, Pai. Possamos ter esse entendimento, Pai, possamos ter, Pai, não essa visão, Pai, e receber, Pai, nesse domingo da Tua porção, Pai. Nos abençoe, nos proteja, nos guarde, nos cuide, Pai, nos livre, Pai, e derrame sobre nós o Teu Espírito, Pai, a Tua presença, em nome de Jesus. Isso que te oramos e já te agradecemos. Amém? Então, lição 2, irmãos, imagens bíblicas da igreja. Tá? O termo igreja ele é basicamente apresentado na Bíblia no Novo Testamento, né? Mas temos imagens bíblicas da igreja também no Antigo Testamento como a representação do povo israelita, né? Então, no final de contas, a igreja são aqueles que são escolhidos, né? Foram escolhidos por Deus para representar aquilo que ele é, a sua essência, o seu caráter, né? E ser realmente aqueles que levam Deus e a sua palavra ao mundo, né? Então, Deus ele é espírito, né? Então, a forma que ele tem de se apresentar como corpo, como humano, né? Como aquele que pode realmente fazer algo diferente, basicamente essa forma é a sua igreja. É o testemunho que a igreja passa ao mundo, né? Jesus veio, viveu aqui 33 anos e deixou o seu espírito para que a igreja continuasse representando Deus nessa terra, né? Então vamos entender essa responsabilidade, entender essa imagem que Deus tem quando Ele olha dos céus para a terra, como Ele nos vê, né? Então é isso que basicamente essa lição vai trazer de entendimento para as nossas vidas nessa manhã. Amém? O texto áureo diz assim, ó, 1 Pedro, né, capítulo 2, versículo 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Então, aqui já tem uma série de imagens, né, que são trazidas aqui nesse versículo, e vamos aprofundar nesse versículo ao longo da lição também. A verdade prática diz assim: por meio de cada imagem que retrata a igreja, o Espírito Santo revela-nos o quão gloriosa ela é. Amém, irmãos? Então, somos gloriosos diante de Deus porque recebemos a glória de Deus, né? Não estamos mais destituídos dessa glória, mas carregamos essa glória em nossa vida, no nosso caminhar. Precisamos, de fato, fazer por merecer que essa glória, né, esse Espírito continue em nós, né? Amém, irmãos? Vamos lá na nossa versão mesmo da Bíblia, né? Efésios capítulo 5, versículo 25.
Texto também muito conhecido, né? Da igreja, né? Quando Paulo escreve aos Efésios sobre o lar cristão. E lá a partir do versículo 25, tem algumas informações muito importantes para nós, né? Efésios 5, 25, diz assim: Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou o próprio corpo, a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Então é interessante que ele vai trazer que grande é o mistério, né? Que mistério é esse? Versículo 31, né? Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Que mistério é esse, né? Então tudo aquilo que nós recebemos de herança, né? Aquelas crendices, né? Aquelas idolatrias que recebemos dos nossos pais, né? Isso tudo precisa ser deixado, né? E precisamos nos unir a um novo casamento, o casamento com Cristo, e somente com Ele vivermos eternamente. Amém, irmãos? Então, esse é o grande mistério, né? Que realmente, assim como um casamento precisa ter a fidelidade, né? Que o pecado mais grave no casamento é o adultério, a igreja também pode se adulterar. Deus, Jesus, né? Nunca vai adulterar a igreja, né? Jesus, ele permanece fiel, ele é santo, né? Ele é imutável, né? Ele é Deus. Agora, nós podemos nos abster desse casamento ou desse relacionamento único e vivermos ou praticarmos coisas que não o agradam, e isso é como se fosse um pecado de adultério. E aí, muitas das vezes, a gente leva isso só para a questão espiritual das religiões, né? Mas não, irmãos, tem vários tipos de situação. A igreja apresenta, a própria Bíblia apresenta, o próprio Jesus apresenta o apego material, né, o dinheiro como um Deus, né? Então, tudo isso são possibilidades que o mundo, toda a possibilidade que o mundo nos oferece e que nos afasta de Deus, né, que nos afasta da essência de Cristo, são riscos de adultério que a igreja está correndo. Mas nós temos essa consciência e estamos buscando manter esse casamento firme e forte. Amém, irmãos? Esse noivado, né? O casamento a gente vai entender que vai ser lá nos céus. Vamos lá agora em 1 Pedro, capítulo 2. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Outro texto também muito conhecido. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Diz assim: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes eres povo, mas agora não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Olha só que interessante, né? Pedro, ele eleva, né? Ele eleva o nosso ego, né? Coloca, ó, vocês são nação santa,
sacerdócio raça eleita, nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, né? Então ele nos coloca lá em cima, né? Agora olha o versículo 11, que coisa interessante, ó. Como é que ele nos coloca de novo no nosso patamar que somos, né? Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a nossa alma, contra a alma. Então, irmãos, enquanto estamos nessa terra, somos peregrinos e forasteiros. Espiritualmente, somos aquilo que ele nos apresenta, né? Raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Espiritualmente somos, né? Mas só alcançaremos realmente a vitória e a vitória no corpo, né? Recebendo um corpo glorificado quando formos arrebatados, né? Enquanto estamos nessa terra, somos peregrinos e forasteiros que precisa se abster das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Então tem uma briga aí do espírito com a carne, né? Que a alma fica ali no meio, né? Então, quem vencer essa guerra vai levar a alma. Amém, irmãos? E queremos que a nossa alma seja levada pelo Espírito e apresentada a Deus. Amém? Ler aqui algumas introduções aqui com respeito à aula, irmãos. Expectativa da lição. A Bíblia apresenta diversas imagens que revelam um determinado aspecto da natureza da Igreja de Cristo. Nesta lição, abordaremos as seguintes imagens: a noiva de Cristo, a esposa de Cristo, o rebanho de Deus, geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo adquirido, corpo de Cristo, santuário de Deus, casa de Deus. Então somos tudo isso, irmãos. Uma aula de muito conteúdo, que Deus possa me dar graça, porque o tempo urge, né? Mas vamos buscar aí esse conteúdo inteiro para que possa passar para os irmãos. Mas somos tudo isso, a própria Bíblia nos apresenta com essas imagens, né? Imagens realmente gloriosas, que é o corpo de Cristo, né? Se a cabeça é gloriosa, né? O corpo também tem que ser, irmãos. Então isso, é assim que Deus nos vê, é assim que Deus vê os seus filhos escolhidos e obedientes à sua palavra, né? Realmente como uma noiva, como uma esposa, como um rebanho, como tudo isso que foi citado aqui. Então, os objetivos da lição. Primeiro, elencar as imagens que descrevem o relacionamento com Cristo. Segundo, pontuar as imagens que descrevem a função da igreja. Explicar as imagens da igreja como habitação de Deus, né? Então, não é só, não tem somente a exaltação, né? Também tem, junto com a exaltação, tem as responsabilidades e as funções com respeito a tudo isso que Deus fala que nós somos. Amém? E vamos passar nessa aula justamente por todos esses pontos, né? Tanto das imagens, né? Vemos como nós somos gloriosos, como Deus nos ama, como Deus nos vê, né? E o que nós, a partir disso, precisamos exercer nessa terra para continuar fazendo parte desse corpo como membro. Amém, irmãos? Motivação da aula. Uma das imagens bíblicas mais gloriosas da igreja é a que apresenta como a habitação de Deus. Então, nada é mais glorioso que isso, né? Nada é mais glorioso de que ser a habitação de Deus. Nada é mais glorioso nessa terra, pode ser mais glorioso nessa terra. E, neste caso, a igreja é reconhecida na Bíblia como o santuário de Deus, a casa de Deus. Ou seja, Deus a habita gloriosamente. Ter essa consciência teológica a respeito da natureza da igreja como habitação divina é transformador, né? Então, o que nos fez se apaixonar por Cristo, né? Levantar nossas mãos e dizer, eu aceito esse Senhor na minha vida, né? Foi que soubemos que Ele morreu por nós e deseja morar em nós eternamente. Foi isso que nos fez apaixonar, né? Por isso que precisamos sempre voltar àquele primeiro amor, né? Relembrar aquilo que nos fez levantar nossas mãos e
aceitá-lo como nosso Senhor e Salvador. Então, essa transformação precisa ser constante, porque, mais uma vez, enquanto estamos nesse corpo, somos peregrinos e forasteiros, né? Estamos correndo na contramão do mundo. O mundo está indo para um lado, precisamos correr para o outro. Sempre correr, né? Resistir ao diabo, né? Para ele fugir de nós. Então, é transformador saber disso. Mas, mais do que saber disso, precisamos nos colocar para receber essa transformação diária. E termos nossa mente e nossas ações renovadas, né? O tempo todo alteradas, mudadas para a natureza desse Deus que em nós habita. Amém? Aplicação da aula. Cada crente que passou pela experiência da salvação, sendo regenerado, justificado e santificado, faz parte da Igreja de Cristo. Nesse sentido, cada crente exerce uma função sacerdotal diante de Deus e diante do mundo. Por isso, a igreja é uma instituição em que Deus habita e precisamos ver como privilégio divino a participação no corpo de Cristo. É um privilégio, né? Quantos podem aqui glorificar a Deus por esse privilégio, né, de fazer parte do corpo de Cristo? Vamos agora à introdução na nossa revista. Glória a Deus, irmãos, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Introdução, vamos lá. A Igreja de Jesus Cristo é retratada por uma série de imagens por meio das páginas do Novo Testamento. Cada uma delas revela um determinado aspecto da Igreja de Jesus Cristo. Assim, podemos contemplar imagens ou figuras que retratam o relacionamento, que descrevem a função ou mostram de que forma a Igreja é a habitação de Deus. Por isso, nesta lição, estudaremos as principais imagens bíblicas a respeito da Igreja de Cristo, que comunicam o relacionamento, a função e a habitação dessa instituição criada por Deus. Vamos lá em 1 Pedro, ou ainda, né, em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5. Vamos ver aí a primeira imagem, aprofundar sobre uma primeira imagem da igreja para Deus. Diz assim, né, que vem lá do Antigo Testamento, né, e vamos ver isso dessa forma de uma maneira muito clara. 1 Pedro capítulo 2, versículo 5 diz assim, ó, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Amém? Diz assim, a igreja é o templo do Espírito Santo, onde ele habita. Todos os cristãos são sacerdotes, tendo acesso direto a Deus por meio de Cristo, a fim de oferecer sacrifícios agradáveis a Deus. Então, assim como Deus chamou Arão ali no deserto, né, e nomeou a tribo de Levi, né, como a tribo dos sacerdotes, dos levitas, hoje todos nós temos esse direito, né, esse acesso de oferecermos os sacrifícios espirituais em favor das nossas vidas e em favor também das vidas daqueles em quem colocamos diante de Deus. Então, essa figura sacerdotal ela vem desde o Antigo Testamento, correto? Vamos continuar aqui, olha só que interessante. Ó. Sacerdotes oferecem sacrifícios. Do mesmo modo, cristãos oferecem sacrifícios de oração, de louvor e de ações de graça. Estes sacrifícios são aceitáveis a Deus por causa do maior de todos os sacrifícios, Jesus Cristo. Contudo, aos sacerdotes, Deus cobrou algo maior
que o rito desses sacrifícios, a obediência, né? Então, sacerdotes oferecem sacrifícios. E nós viemos à casa do Senhor, né, mesmo no nosso lar, né, no nosso cotidiano, oferecemos, né, sacrifícios de louvor, né, sacrifícios de oração, de ação de graça, né? Todo mundo aqui, eu acho que quando não tem nada para ver na TV, né, coloca lá no YouTube para ficar tocando lá um louvor, né? Pelo menos em casa é assim, né? Passa um pouquinho, zapeia um pouquinho na TV, não tem nada não. Bota no louvor aí, deixa tocando. E assim somos nós, né, no nosso cotidiano, né? Oferecemos nossos joelhos, né, para a oração. E isso é aceitável a Deus por conta de Jesus, por conta da graça que foi manifesta através de Jesus. Mas não somente sacrifícios, ou pelo menos nem o mais importante são os sacrifícios. Olha só o que diz lá, 1 Samuel, capítulo 15. Vamos ver essa história aí da rejeição de Saul. 1 Samuel, capítulo 15. Versículo 1. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 1. Diz assim: Disse Samuel a Saul: Enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Atenta, pois, agora às palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, ter se oposto a Israel no caminho, quando este subia do Egito. Vai, pois, agora e fere a Amaleque, e destrói totalmente a tudo o que tiver. A nada lhe poupes, porém matarás homem e mulher, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Saul convocou o povo e os contou em Telaim, 200.000 homens de pé e 10.000 homens de Judá. Chegando, pois, Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscadas no vale, e disse aos queneus: Ide-vos, retirai-vos e saí do meio dos amalequitas, para que eu vos não destrua juntamente com eles, porque usaste de misericórdia para com todos os filhos de Israel, quando subiram do Egito. Assim os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Então feriu Saul os amalequitas, desde Avilá até chegar a Sur, que está defronte do Egito. Tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu a fio de espada. E Saul e o povo pouparam Agag e o melhor das ovelhas e dos bois, e os animais gordos e os cordeiros, e o melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente. Porém, toda coisa vil e desprezível destruíram. Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: Arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. Madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã, e anunciou-se aquele: Já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si um monumento, e dando volta passou e desceu a Gilgal. Veio, pois, Samuel a Saul, e este lhe disse: Bendito sejas tu do Senhor. Executei as palavras do Senhor. Olha a falsidade aí, né? Então disse Samuel: Que balido, pois, de ovelhas é este nos meus ouvidos? E o mugido de bois que ouço. Barulho estranho, né?
no meio da arraial, né? Olha o barulho estranho aí, olha o som esquisito no meio da arraial, irmãos. Que coisa interessante, né? Quantos sons esquisitos estamos vendo aí, né, no meio daqueles que se dizem arraial de Deus, né? Mas vamos seguir. E respondeu Saul: de Amaleque os trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois para os sacrificar ao Senhor teu Deus, o resto, porém, destruímos totalmente. Então disse Samuel a Saul: espera, e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. Respondeu-lhe Saul: fala. Prosseguiu Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel, e não te ungiu o Senhor rei sobre ele? Enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai e destrói totalmente estes pecadores dos amalequitas, e peleja contra eles até exterminá-los. Por que, pois, não atentastes à voz do Senhor, mas te lançastes ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor? Então disse Saul a Samuel: pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou. E trouxe a Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas os destruí totalmente. Mas o povo, transferindo a culpa, o líder transferindo a culpa, né? Tristeza. Mas o povo tomou do despojo das ovelhas e bois, o melhor do designado à destruição, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitastes a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Amém, irmãos? Então, o que esse texto nos ensina? Né? O que esse texto nos apresenta aqui? Que os sacrifícios que oferecemos, né, de louvor, oração, ação de graças, eles estão numa escala menos relevante a Deus para nossas vidas. Mais uma vez, lembrando, né? Esses sacrifícios são aceitos a Deus porque Jesus se sacrificou. Né? Mas existe algo maior que Deus busca em nós: a obediência à sua palavra. Né? Uma vida de santidade, de representação, de fato, de Deus nessa terra. Trazendo um pouco mais de contexto, o que isso quer dizer? Que mais do que o que nós oferecemos em culto a Deus, mais do que o nosso domingo, né, que basicamente é dedicado a Deus, Deus quer nossa segunda-feira, Deus quer nossa terça-feira, Deus quer nossa quarta, quinta, sexta, sábado. Amém, irmãos? Então, precisamos realmente nos dedicar à obediência a Deus, né? Realmente a seguir a voz de Deus, entender todos os detalhes, né? Porque foi isso que, a menos vamos dizer assim, né? Pelo que dá a entender, é claro aqui que Saul foi um pouco falso, né? Foi um pouco dissimulado ali. Mas a menos disso, né? Não levando para esse lado, ele não seguiu todos os detalhes da palavra de Deus, né? Todos os detalhes do mandamento de Deus. O que isso nos traz? Né? A palavra de Deus, Paulo vai explicar muito bem isso. Se erramos em um preceito da lei, somos totalmente pecadores na lei. Né? Porque se uma transgressão de lei é acontecida, né, é executada por nós, toda a lei se vira contra nós. Né? Então, da mesma forma, não temos mérito nenhum, né? Não é por obras, é pela graça. Né? Então, precisamos buscar esse Espírito Santo de fato. Precisamos buscar que ele direcione e
leve as nossas vidas para aquilo que Deus quer que vivamos e façamos, e pensemos, né, e sejamos renovados por esse Espírito. Então, essa busca em obedecer, né, em entender, em buscar de Gênesis a Apocalipse o entendimento daquilo que Deus quer para as nossas vidas é fundamental para a nossa carreira cristã, né, para o nosso sucesso, para que lá, no último momento, não sejamos rejeitados, como aconteceu com Saul. Amém, irmãos? Então, esse entendimento é muito importante, né? E glória a Deus, porque essa igreja, né, temos a liberdade de falar esse tipo de coisa aqui, né? Muitas igrejas estão, infelizmente, ocultando essa verdade do seu povo, né? São também os últimos momentos, né? A apostasia da fé, né? Temos ainda muitos remanescentes e precisamos apenas orar por aqueles que, infelizmente, não estão seguindo da forma como Deus ordena. Amém, irmãos? Então, esse entendimento aqui Deus guiou para a primeira imagem, né? A imagem de sacerdote que temos diante de Deus. Então, vamos dar prosseguimento na revista? No tópico 1, imagens que descrevem um relacionamento. Ponto 1, a noiva de Cristo. Sem dúvida alguma, a imagem da igreja como a noiva de Cristo é uma das mais belas das Escrituras. Na verdade, a Bíblia usa tanto a figura da noiva como a da esposa para representar a igreja. Primeiramente, a igreja é descrita como uma virgem pura. Convém destacar que a palavra grega parthenos, traduzida de 2 Coríntios 11:2 como virgem pura, é usada em relação a uma donzela que ainda não contraiu núpcias. É uma figura da igreja como noiva, trazendo uma ideia de castidade, pureza e fidelidade. Vamos lá em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 2. E a gente estava falando aí sobre apostasia, né? Exatamente esse é o contexto dessa segunda carta de Paulo aos Coríntios. Começou-se a introduzir no meio da igreja, né, que Paulo, a duvidar-se de Paulo, do ministério dele, do chamado dele, né? Homens que se diziam apóstolos começaram a se introduzir na igreja, trazendo doutrinas estranhas, trazendo até informações de que a igreja não precisava abandonar totalmente aquilo que ela cria anteriormente, né, que era na mitologia grega, né, nos deuses gregos, para seguir a Jesus, que isso não era concorrente. Então, todas essas informações, essas idolatrias, o questionamento sobre Paulo, né, tudo isso era o contexto que trazia-se nessa segunda carta aos Coríntios. E olha o que Paulo vai escrever. Aí esses apóstolos começaram a falar absurdo de Paulo, né? Falando que ele estava louco, né? Que ele estava vivendo igual um mendigo. Aí são coisas realmente que são detalhes aí que a gente vê no Senfo, né? Pastor Fernando normalmente que dá essa aula, né, das epístolas paulinas, né? Então são detalhes aí que aqueles que fizeram ou estão fazendo o Senfo vão ter mais informações aí com o pastor Fernando ou com quem for dar essa matéria. Mas diz assim, ó, capítulo 11, versículo 2. Vamos ler desde o versículo 1, né, para confirmar esse contexto. Quisera eu me suportasseis um pouco mais na minha loucura. Suportai-me, pois, porque zelo por vós com o zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Mas receio que, como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Amém? Então, como noiva, temos um noivo. Amém, irmãos?
E esse noivo é Cristo. Então precisamos ter a fidelidade, guardar-se em santidade, em castidade e pureza para encontrarmos e casarmos com esse noivo. Olha um texto aqui que retirei aqui de uma carta de Martim Lutero. Olha que interessante. Visto que Cristo é o noivo e nós somos a noiva tem tudo o que o noivo tem, inclusive o próprio corpo dele. Então, nós temos comunhão uns com os outros, né? Somos membros desse corpo e temos comunhão entre nós, né? Se um sofre, todos sofrem, né? Se aquela unha dá uma encravada, né? Parece que o corpo todo está doendo, né? Então, é isso, irmãos. É isso que é o significado do corpo de Cristo. Quando Cristo se entrega à noiva, ele se doa integralmente. Então, não teve nenhuma parte de Jesus que foi oculta da crucificação, né? Todo ele foi crucificado, né? E a noiva, por sua vez, também deve se entregar totalmente a ele. Então, essa fidelidade, né, essa totalidade é o que se espera. É como se fosse o básico, né, do que se espera da noiva de Cristo, né? Realmente que tenhamos essa unicidade com respeito de quem nós somos, né? Que não dividamos esse Senhor, esse nosso Cristo, com ninguém ou com nenhuma outra coisa desse mundo e das nossas vidas. Amém, irmãos? É uma caminhada, né? Um crescimento, é uma evolução que precisamos ter constantemente. Amém? Vamos ver isso mais para frente, o quanto essa evolução se dá com respeito à nossa caminhada cristã. Muitos detalhes que tem nessa aula, que Deus possa me dar graça para conseguir passar todos. Vamos lá agora no ponto 2. A esposa de Cristo, segundo a imagem, diz assim: Paulo retrata também de forma vívida a imagem da igreja como esposa. Assim como é destacada a pureza da noiva, é também a da esposa. Mas devemos ressaltar que esse relacionamento de Cristo com a igreja é fundamentado no amor. Cristo amou a igreja. Não é como em um relacionamento frio, fundamentado apenas no dever, mas retrata um relacionamento fundamentado, sobretudo, na realidade do amor, que se entrega e se sacrifica. Cristo cuida da igreja e zela por ela porque a ama. Essa imagem de relacionamento amoroso entre Cristo e a sua igreja deve ser o parâmetro para o relacionamento de todos os casais cristãos. Comentário: nesse relacionamento de amor, precisamos permitir que o Espírito de Deus trabalhe em nós, Igreja do Senhor, para nos afastar do mundo e suas concupiscências, nos fazer viver o propósito de Cristo neste corpo terreno e nos livrar definitivamente das influências hostis ou contraditórias aos valores eternos da mensagem de Cristo. Então, o amor, ele não é apenas, ou não é, o seu cerne não é sentimental, né? Ele é uma ação, ele precisa se transformar em uma ação. Ele é algo que precisa ser demonstrado, né? E essa demonstração do nosso lado para com Deus é exatamente essa que elencamos, né? Nos afastar do mundo e suas concupiscências, nos fazer viver, né? Viver o propósito de Cristo nesse corpo terreno e nos livrar das influências hostis ou que são contraditórias aos valores de Deus, né? Então, conhecemos os valores de Deus, né? Conhecemos a vontade de Deus, conhecemos o desejo de Deus para nossas vidas. Agora, uma vez conhecido, precisamos ir contra aquilo que não é, ou aquilo que não são esses desejos, essas vontades, esses direcionamentos, essas influências que Deus tem sobre nossas vidas através do nosso espírito que se comunica, ou em nós habita o Espírito dele.
E é muito interessante, irmãos, porque essa figura de esposa é uma figura que nos remete lá ao livro de Cânticos. Vamos lá, olha que detalhe tremendo tem no livro de Cânticos de Salomão. Esse livro, ele foi muito discutido, o seu cânon, tá? Então, para ele entrar realmente na Bíblia, houve diversas discussões, tá? Até que, no século II, numa reunião, foi se levantado um versículo em específico, né? Porque até então, muitos levavam para o lado erótico da coisa, né? O lado mais carnal do relacionamento entre Salomão e a sunamita. Mas tem, no meio desse livro, né, para se trazer o entendimento, né, de que figurava Cristo e a igreja, olha o que se tem escondido, na preciosidade que se tem escondida no livro de Cânticos, né? No meio de várias afirmações, o livro vem com várias afirmações desde o seu início. Ele vem e traz uma questão aqui. Então, vamos entender que Salomão estava vendo a sunamita sempre num aspecto terreno. Amém, irmãos? Então, quando ele via ela vindo, né, ou quando ela também via se encontrar com ele, eles sempre viam todos, o relacionamento deles era sempre num aspecto terreno. Amém? Então, a visão dele era a visão da sua, do seu ponto de vista ereto, tá? Mas olha que interessante, no momento que ele olha para os céus. Olha olha a pergunta que se traz no versículo 10 do capítulo 6. Então, ele está vendo a sunamita no aspecto terreno, daqui a pouco ele olha para o céu. Então, e aquela beleza que ele vê na sunamita, ele vê algo ainda mais belo quando ele olha para cima. Olha só que interessante. Quem é esta que aparece como a alva do dia, formosa como a lua e pura como o sol, formidável como um exército com bandeiras? Quem é essa? Vamos lá agora em Apocalipse, capítulo 19, versículo 7. Quem é essa que aparece alva como a alva do dia, formosa como a lua e pura como o sol, formidável como um exército com bandeiras? Então, Deus deu esse entendimento nessa reunião no século II, e aí eles não tinham mais como negar que esse livro era um livro inspirado por Deus. Glória a Deus. Diante de toda a beleza da sunamita, né, Salomão viu algo mais belo. E quem é essa que ele viu? Que exército é esse que ele viu? Né? Apocalipse 19, versículo 7, diz assim: alegremo-nos, exultemos e demo-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Quem é santo, levanta a mão e glorifica a Deus. Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Amém, irmãos? Então, Salomão, aquele que viu as coisas mais belas desse mundo, experimentou, né, as maravilhas desse mundo, tudo aquilo que lhe era desejável, ele teve em suas mãos. Ele ficou com uma pergunta até a sua morte, né? Quem é essa, né, que está aparecendo como a alva do dia, formosa como a lua, brilhante, resplandecente como o sol, que parece um exército com bandeiras, né?
Essa é a igreja do Senhor, amém, irmãos? Essa é a esposa do Cordeiro. Aleluia, glória, glória, glória a Deus. Existe um Deus, irmãos, existe um Deus que vai nos apresentar algo que a gente nunca viu, né? Aquele que experimentou as maravilhas desse mundo, que nada lhe foi negado, né? Chegou no final da sua vida e falou que tudo era vaidade, porque ele tinha uma pergunta ainda em seu coração: quem é essa? Eu vi coisas belas nessa vida, mas até hoje essa pergunta está na minha mente: quem é essa que eu vi lá atrás e que até hoje não me foi respondido, né? Então, as vaidades desse mundo não se comparam à glória a ser revelada, irmãos. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém, irmãos? Glória a Deus por isso. Vamos lá agora para o ponto 3. O rebanho de Deus. Quando reuniu os presbíteros na cidade de Éfeso, o apóstolo Paulo os exortou. Aqui, a igreja é retratada como um rebanho de Deus. É uma metáfora que ilustra a relação existente entre a ovelha e o pastor. Paulo deixa claro que esse rebanho custou um alto preço, o preço de o sangue de Jesus Cristo. Tendo em mente essa imagem, o apóstolo Pedro também põe isso em evidência. As palavras de Pedro devem seguir de parâmetro para todo pastor que cuida do rebanho de Deus. Na verdade, ele mostra o que o pastor não pode fazer no seu trato com a igreja, pois ele deve ser um modelo para o rebanho de Deus. Vamos lá em Atos capítulo 20. Atos capítulo 20. Entendermos um pouco mais, né, a responsabilidade do presbitério é uma coisa realmente muito forte, irmãos. Olha aqui que Paulo exorta aos presbíteros de Éfeso. Capítulo 20, versículo... Deixa eu pegar aqui o contexto inteiro. Eu botei a partir do 26, mas eu... Vamos ler a partir do 26, que o contexto já está dado, né? Mas se quiserem os irmãos depois lerem a partir do versículo 17 em casa, né? Fiquem à vontade. Com certeza já leram também em algum momento, mas se quiserem se aprofundar nesse estudo é muito interessante. Mas assim, a partir do versículo 26, Atos 20, 26. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que, depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho. Então, isso é um contexto. Às vezes a gente acha que a gente está, né, vivendo tudo nesse momento, né? Tudo está acontecendo nesse momento. Parece que nada as coisas são cíclicas, irmão. A essência do ser humano é a mesma desde sempre. Então, infelizmente, o que Paulo profetizou no versículo 29 acontece até hoje. Mas o mais importante aqui, que precisamos nos atentar nesse momento no estudo aqui, é que existe um rebanho sobre o qual Deus constituiu através do Espírito Santo. E sobre ele, Deus constitui bispos para pastorear. Então, a figura do pastor, uma figura que se apresenta aqui, é obrigatória. Olha só que interessante, né? Então, é obrigatório que nós tenhamos bispos para sermos pastoreados
como ovelhas do sumo sacerdote, como ovelhas do grande, né, e do nosso pastor maior, que é Jesus Cristo. Mas a figura dos pastores, a figura do presbitério, da igreja local, é uma figura que Deus traz como obrigatória, né? Não deixai de congregar-vos, né? Diz a palavra do Senhor. Então, é muito interessante que essa responsabilidade, assim como é apresentada aos pastores, né, aos bispos daquela igreja de Éfeso, onde Paulo lava as mãos e fala assim, ó, tudo que eu podia fazer, eu fiz. Eu não sou super-homem. No final, ele está falando isso. Ó, eu não sou super-homem. Eu estive com vocês, passei todos os direcionamentos, passei todos os ensinos, deixei aquilo que Deus me deu para vocês. Agora, se vocês não quiserem caminhar naquilo que eu deixei sobre vós, naquilo que Deus me guiou a apresentar a vós, é com vocês mesmos. Eu não vou ter culpa. Eu não vou ter culpa, porque eu não posso me pressionar a esse nível, porque vocês foram constituídos para isso, para dar sequência, né? Então, essa responsabilidade do pastoreio, ela vem de uma consequência, ou de uma sequência que vem lá de Jesus, né? Vamos lá, em João. Capítulo 21. Então, por exemplo, vamos exemplificar aqui. O pastor Joaquim, ele já tem deixado um legado, né? Deus queira que ele viva até os 120 anos, né? A gente quer. Mas Deus sabe, né? Mas ele deixou legal. Vai chegar uma hora que ele vai falar assim, gente, ele vai reunir os pastores e falar assim, ó, olha, lavo minhas mãos, que eu já fiz tudo que eu podia fazer, não sou super-homem, não vou viver até 200, 700, 300, 400 anos. Em algum momento, né, isso vai acontecer, queira Deus que ou sejamos arrebatados ou ele realmente se estenda aí até os seus 120 anos. Amém, irmãos? Rumo aos 120, né, pastor? Vamos lá. Só que, em algum momento, isso precisa acontecer, né? E é uma sequência que vem lá de Jesus. O primeiro que recebeu essa responsabilidade foi Pedro. Vamos lá no capítulo 21, versículo 15. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de João, ama-me mais do que estes outros? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele lhe disse, apacenta os meus cordeiros. Tornou-lhe a perguntar-lhe pela segunda vez, Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus, pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-lhe por ele ter dito, terceira vez, tu me amas? E respondeu-lhe, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. Então, desde essa responsabilidade que Jesus deu para Pedro, cada um dos pastores, ou cada um daqueles que exercem esse ministério, precisam passar, e estão passando essa responsabilidade. Claro, mantendo um só Espírito, Deus habita em nós, como temos visto desde o início da aula, mas a responsabilidade humana, ela precisa ser colocada, irmãos. A gente não pode transferir tudo como se o nosso corpo, se a gente ficasse parado, a gente orasse para que o Espírito Santo levasse o nosso corpo e a gente passasse a não fazer mais nada. Não existe isso, né? Ah, não, agora tudo que eu falar, vamos ver se tudo que eu falar, ou que eu agir, ou tudo que eu pensar vai ser de acordo com Deus, vou tentar deixar o Espírito Santo aí entrar no modo zen. Não existe isso, né? A gente tem responsabilidade, né? Nós somos donos daquilo que nós fazemos. Nós temos essa responsabilidade daquilo que fazemos, daquilo que pensamos, e precisamos buscar em Deus a ministração e a renovação da nossa mente para que façamos algo muito mais próximo daquilo que Jesus fez, né? O nosso alvo é fazer como Jesus, né? Mas a responsabilidade de crescimento é nossa. Então, desde dessa ordem de Jesus a Pedro, isso vem sendo transferido, o bastão vem passando de mãos em mãos até se chegar aos presbíteros que hoje estão
ao redor do mundo. Amém, irmãos? Então, essa responsabilidade, ela é tanto do presbitério, como Paulo trouxe, mas também nossa, de realmente nos submetermos a um pastor, né? Aos bispos que Deus constituiu sobre as nossas vidas. Amém? Agora vamos para o tópico 2. A certeza é essa, que é o versículo 29. É verdade. Vorazes. Tá para brincar não, né? Verdade. Amém. Glória a Deus. Diz assim, tópico 2.1. Geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo adquirido. Assim como havia um povo de Deus debaixo do antigo pacto, da mesma forma Deus possui um povo debaixo do novo pacto. Geração eleita. A palavra grega gêneros, traduzida aqui como geração, também possui o sentido de raça. O Novo Testamento mostra que em Cristo, tanto judeus quanto gentios fazem parte de uma só geração ou raça, por causa do que eles têm em comum. Não há distinção de raça, cor, sexo ou status social. Em Cristo, todos formam a geração eleita. Quem é a geração eleita? Levanta a mão para o alto, diga glória a Deus. Somos eleitos do Senhor, irmãos. Sacerdócio real. Em sua primeira carta, o apóstolo Pedro descreve os crentes que formam a igreja de Cristo como os que exercem um sacerdócio real. Essa imagem vem do antigo sistema sacerdotal levítico. Na antiga aliança, Deus escolheu uma família de Arão para oficializar como sacerdote. Da mesma forma, ele fez na nova aliança. Contudo, há uma diferença fundamental entre o sacerdócio exercido debaixo da antiga aliança e aquele exercido na nova aliança. Ali, essa função era reservada apenas para uma tribo, a de Levi. Dessa forma, a família escolhida para essa missão foi a de Arão. Por outro lado, debaixo da nova aliança, todo cristão é um sacerdote. Agora, todo cristão tem o privilégio de queimar o incenso, isto é, de exercer um ministério de oração e intercessão diante de Deus. Aleluia. Nação santa e um povo adquirido. Ambos os termos vêm adjetivados, mostrando que essa nação e esse povo representavam e deveriam ser. Então, olha que interessante, né? Nação santa. Então, não é só uma nação, né? Santa. Povo adquirido, comprado, né? De propriedade exclusiva. Não era uma nação ou um povo qualquer. Era uma nação santa e um povo adquirido para Deus. Essa é uma figura muito forte para retratar uma igreja inteiramente consagrada a Cristo. Amém, irmãos? Assim como os israelitas foram uma vez o povo escolhido de Deus, agora os cristãos são o novo Israel, escolhido por Deus. Este povo, individual e coletivamente, é designado para fazer a vontade de Deus, porque a ele pertence, dele foi chamado das trevas do pecado para a verdadeira luz que é Cristo Jesus. Portanto, Deus espera que confessemos livre e abertamente isso perante o mundo, que somos dele e somente ele pregamos, louvamos, glorificamos e agradecemos. Esta é a verdadeira e única adoração, o verdadeiro ofício do sacerdote e a mais nobre e agradável oferta. Vamos lá de novo em 1 Pedro, capítulo 2. Então, junto com todos esses
essas imagens, essas nomenclaturas, vem um objetivo, né? E esse é o objetivo que nós nunca podemos perder de vista. Capítulo 2, versículo 9. Então, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Qual o objetivo disso tudo? A fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, começamos a entender que o objetivo central é sempre o próximo, irmãos. Deus quer preencher os céus, né? Às vezes perdemos isso de vista nas nossas vidas, né? Nós nos preocupamos muito mais conosco, né? E na sequência aqui, no próximo tópico, a gente vai trazer um texto, né, que precisa ser melhor explorado pela igreja, né? Creio que muitas das vezes aqui nós já exploramos, mas nós vamos explorar mais um pouquinho, que é lá em 1 Coríntios, né? E essa visão de próximo, né, é a visão que Jesus teve, né? Foi aquilo que a gente pôde pregar aqui no domingo passado, né? Para Jesus não tinha cansaço, não tinha fadiga, né? Ele estava sempre preocupado com o próximo, né? Não tinha mau tempo, né? Ele estava preocupado em resgatar, em salvar, em proclamar as virtudes de Deus para o próximo e o próximo e o próximo. Então, esse é o objetivo central da igreja, né? Proclamar as virtudes para que a salvação não fique só guardada a nós, né? Precisamos transbordar o que Deus fez em nossas vidas para o próximo, né? Vamos lá agora no ponto 2, para irmos lá em 1 Coríntios, que é um texto muito lindo, né? Mas vamos ler o ponto 2 primeiro. Corpo de Cristo. Essa é uma das imagens mais fortes e frequentes do Novo Testamento para retratar a igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Mais que uma organização, a igreja é um organismo vivo. A analogia da igreja como um corpo é muito significativa. Primeiramente, porque retrata a harmonia e unidade que há no corpo. No corpo humano, tudo está no seu devido lugar. Todos os membros cooperam para o bom funcionamento do corpo. Logo, nenhum membro faz menos parte do corpo que os demais. Todos são necessários. A variedade de órgãos, membros e funções constitui a essência da vida física. Nenhum órgão pode estabelecer um monopólio no corpo, assumindo as funções dos outros. Um corpo constituído por um órgão seria uma monstruosidade, né? Então, todos os órgãos do nosso corpo, eles fazem parte de um sistema, né? Que fazem parte de um corpo, né? O que são os sistemas? O que se traduz em sistemas? São as áreas da igreja, né? Então, nós somos membros, né? Somos um órgão dentro de um sistema. Então, você faz parte do sistema de professores da EBD, de professores da escolinha, dos diáconos, né? Do presbitério, da recepção. Então, todas são áreas que são sistemas que funcionam dentro desse corpo. Amém, irmãos? Mas, no final, todo o corpo precisa funcionar. Se o nosso sistema digestivo parar, o que acontece com o corpo? Falece, né? Então, é isso que traz esse ensinamento, né? Que o corpo, todos nós somos essenciais, todos temos uma função importante, né? Todos somos importantes para que o corpo esteja saudável. Amém, irmãos? Agora vamos lá em 1 Coríntios, capítulo 12. Primeira Coríntios, capítulo 12, versículo 12. Diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também
com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Amém, irmãos? Agora vamos lá pular lá para o versículo 27. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Então, a visão de membro nunca está destacada da visão de corpo, né? Olha quantos ensinamentos. Então, ele traz para a gente um conceito, né, sobre a membresia, sobre as nossas vidas, sobre o corpo. Aí ele vai trazer o que a partir desse conceito é possível viver. Então, olha só quantos detalhes tem que Paulo traz para essa, inspirado por Deus para esse ministério lá do povo de Corinto. Vamos agora para o versículo 31. Ele vai apresentar os dons, né? Conhecemos bem esse texto. Vai apresentar os dons, vai falar que nem todos têm todos os dons, ou que todos, cada um de nós, né, podemos receber um dom para exercer um ministério, e assim sucessivamente. Mas aí, a partir do versículo 31, ele começa a trazer uma informação diferenciada sobre o conceito. Então, o conceito está na base desse texto para ele trazer essa informação. Olha que interessante. Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Amém? Agora vamos para a sequência, né? Lembrando que, mais uma vez, eu sempre gosto de lembrar disso. Essa divisão de versículo e divisão de capítulo não veio do texto original, né? Então, olha como é que continua o texto. Aí, olha só, o e, né? O advérbio de conjunção que está sobre o conceito. E eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Então, a partir de todos esses conceitos, a partir do corpo, a partir do conceito de que somos membros, que precisamos uns dos outros, que podemos receber os dons, a partir disso tudo, existe algo sobremodo excelente trazido por Paulo. Aí vai falar, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os povos, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Então, irmãos, existe um caminho sobremodo excelente que Deus quer nos colocar para andar, né? Particularmente, eu desejo muito que um dia eu alcance esse caminho, porque a gente precisa ter humildade para falar, né? É porque amar a vocês, né? Amar minha família, né? Amar aqueles que estão à volta é muito fácil, né? Mas precisamos buscar o amor que havia em Cristo, que havia em Paulo, né? Um amor sobre vidas que nós não conhecemos, né? Só a fim de buscar realmente levar salvação, levar libertação, levar realmente Deus para vidas que nós não temos intimidade, que não conhecemos. Esse é o caminhar sobremodo excelente, né? Que é o caminhar de amor, que é o caminhar quando as nossas vidas para nós mesmos já não significa nada. O que significa é o outro, né? Eu me preocupo em fazer a vontade de Deus para o outro. Eu estou arrepiado, irmãos. O Espírito Santo está aqui. Eu me preocupo em fazer a vontade de Deus para o outro. Eu me preocupo com o outro. Se eu precisar tirar de mim e dar para o outro, eu dou. Se eu precisar entregar a minha vida pelo outro, eu faço. Então, esse é o caminho sobremodo excelente que Deus tem para as nossas vidas, irmãos. Não é só os dons. Falar em línguas é muito legal, né? Vermos um milagre é muito bonito, mas há um caminho sobremodo excelente,
para as nossas vidas, né? E que Deus quer nos levar a caminhar dele. Amém. Exato. Verdade. Amém. É verdade. Fazer o outro feliz, né? É isso. É o outro, irmãos, é o próximo, né? E é mais que o próximo, né? É aquele que não é próximo também, né? Porque o próximo, para quem é próximo, é fácil, né? Mas o próximo, para quem é aquele que não é próximo, que a gente não conhece, né? Então, assim, particularmente, a gente precisa entender isso, né? Que existe algo sempre maior para nós vivermos em Deus, né? Que aquilo que a gente está caminhando hoje, da forma como a gente está caminhando hoje, ainda não é o caminho sobremodo excelente, né? Que Deus tem algo maior para as nossas vidas. Amém, irmãos? Precisamos buscar esse caminho sobremodo excelente. Amém? Vamos lá agora. Vou ler aqui um auxílio teológico que tem na revista, muito interessante também, o caráter cooperador do corpo de Cristo. Os escritos de Paulo enfatizam a verdadeira união que é essencial na igreja. Por exemplo, o corpo é um e tem muitos membros. Assim é Cristo também. Da mesma forma que o corpo de Cristo tem o propósito de funcionar eficazmente como uma só unidade, também os dons do Espírito Santo são dados para equipar o corpo pelo Espírito Santo, o mesmo Senhor, o mesmo Deus, que opera tudo em todos, para o que for útil. Por esta razão, os membros do corpo de Cristo devem agir com grande cautela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. Os cristãos podem ter essa união e mútua solicitude, porque foram todos batizados em um Espírito, formando um corpo. Então, só é possível ter essa união e mútua solicitude, irmãos, em um corpo, né? Tanto é que, trazendo uma questão secular, né? Uma das coisas mais difíceis que tem num time de futebol, né? Que o pessoal fala, é ter essa união, né? Todo mundo ter equipe, né? Ter um propósito, né? Que é o que o Fernando Diniz é muito elogiado, o próprio Tite. Então, essa visão, né? De equipe, né? De propósito, né? De estar todo mundo junto, é uma das coisas mais fundamentais e todo mundo diz que se não tiver isso, dificilmente um time vai para frente, né? Nas nossas vidas, no nosso corpo de Cristo, não é diferente. Se não tiver essa união e mútua solicitude, o corpo vai ser sacrificado. E o interessante é que, para nós, isso nos traz o que? A visão do um só Espírito, né? Então, se um só Espírito estiver agindo na igreja, isso é possível e se realizará, acontecerá. Ana. Uhum.
É isso. E a maior certeza é que a cabeça desse corpo, né? Ela nunca vai dar defeito, né, irmãos? Então, o, o que causa, né, dificuldade, problema para os membros, pode ter certeza que não vem da cabeça. E aí esse entendimento começa a trazer para a gente algo muito maior, né? Que são, às vezes, as nossas atitudes. Imagine a minha mão começar a fazer o que quiser, sem a obediência da minha cabeça, né? E é isso que muitas das vezes a gente toma essas atitudes, né? De começar a viajar, a fazer coisas que estão fora do corpo, e o corpo fica, peraí, o que está acontecendo? E isso é uma visão de unidade mesmo, irmãos. Realmente, como a Ana Cristina falou, de maneira muito, muito sábia, né? Esse sangue que corre, né, no nosso corpo para que tudo funcione é o Espírito Santo, né? Como esse texto traz, né? Os cristãos podem ter essa união e mútua solicitude porque foram todos batizados em um só Espírito, formando um corpo. Amém? Glória a Deus por isso, glória a Deus. Vamos agora para o tópico 3. Imagens que descrevem a habitação. Ponto 1, santuário de Deus. Muito embora seja comum identificar a igreja a partir de sua estrutura arquitetônica, não é isso que a Bíblia identifica como sendo uma igreja. Ela é o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo não mora na arquitetura, né? Mora em nós, irmãos. A igreja somos nós, cada um de nós formamos esse conceito de igreja, né? A igreja é retratada como sendo um santuário, a habitação de Deus. Individualmente, cada crente é um templo do Espírito Santo. Mas na sua forma corporativa, a igreja é retratada como sendo o santuário de Deus. Isso também significa que Deus habita a igreja. Ela é seu templo. Nesse aspecto, o apóstolo Paulo alerta sobre o perigo que há em se profanar o santuário de Deus. Ponto 2, casa de Deus. A igreja é descrita como sendo a casa de Deus. Esse conceito da igreja como sendo a casa de Deus é derivado do Antigo Testamento, em que o povo de Deus é retratado como a casa ou família de Deus. A nação de Israel floresceu a partir da família de Jacó. Isto nos faz ver a importância da igreja como uma instituição social. Na base da sociedade está a família. Uma igreja forte é formada por famílias igualmente fortes. O inverso também é verdade. Famílias fracas tornam-se igrejas fracas. Por trás de muitos problemas sociais está a desestruturação familiar. A recomendação de Paulo em 1 Timóteo revela que a igreja se orienta por um padrão moral que deve nortear seu comportamento na sociedade. Comentário aqui. Honradez, zelo e integridade precisam caracterizar aqueles que se apresentam como igreja do Senhor. Esta igreja foi convidada e, nesses últimos dias, convocada para garantir a verdade, como representante dela. A igreja que se molda ao mundo e suas inverdades não é a mesma que estamos estudando nessa lição. E continuaremos nesse trimestre. Essa igreja não tem compromisso com a palavra e, portanto, Deus com ela também não tem nenhum compromisso. Amém, irmãos? Vamos lá em 1 Timóteo. Somos coluna e baluarte da verdade, né? Precisamos assumir essa representatividade, né? O mundo fala tanto hoje, né, em representatividade para cá, representatividade para lá. E nós somos a representatividade da verdade, irmãos. Do único caminho, da única verdade, da única vida.
Diz assim, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15. Vamos ler desde o 14, né? Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fiques ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Então, essa igreja, a igreja do Deus vivo, a igreja verdadeira, é aquela que traz a verdade. É uma redundância, né? Mas não é tão óbvio assim, né? Estamos vendo aí. Então, essa igreja é a que precisamos buscar ser, irmãos. Precisamos sempre guardar essa afirmação, né, de que a igreja do Senhor é a igreja que queremos fazer parte. A igreja do Deus vivo é a igreja que é coluna e baluarte da verdade, que não se molda ao mundo, que não se molda às inverdades, às falsidades do mundo, mas que segura o rojão. Amém, irmãos? Ponto 3, o privilégio de ser igreja. À luz do que estudamos nesta lição, podemos fazer algumas considerações. Primeira, a Igreja de Cristo é uma instituição formada por salvos que se relacionam com Deus, e por isso eles fazem parte de seu rebanho. Segunda, a Igreja de Cristo é uma instituição formada de salvos que exercem uma função sacerdotal diante de Deus perante o mundo. E, finalmente, a Igreja de Cristo é uma instituição em que Deus habita e vive. É um privilégio fazer parte da Igreja de Cristo. Amém? Glória a Deus. Vamos ler a conclusão. Nesta lição, aprendemos através de imagens bíblicas o que a igreja é e que importância ela tem. São figuras que nos ajudam a compreender a igreja tanto em seu aspecto institucional como funcional. Assim, essas imagens ajudam o crente a descobrir qual o seu lugar na igreja, o corpo de Cristo. Dessa forma, ele pode melhor cooperar para o perfeito funcionamento da igreja local. Amém, irmãos? Então, que esses conceitos, essas informações, né, que Deus nos abriu a mente, possam se transformar, né, para cada um de nós em pensamentos e atitudes, né, que visam cooperar para o perfeito funcionamento do MJCP. Amém, irmãos? Convidar o pastor Joaquim.